Você já sentiu como se sua alma gritasse silenciosamente enquanto você tentava deixar alguém que não está mais em sua vida? Essa dor profunda que você sente não é só sua. É uma experiência universal que Carl Jung, um dos pensadores mais brilhantes da psicologia moderna, estudou ao longo de sua vida. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da sua alma para entender o que realmente acontece quando você tenta deixar alguém ir. Imagine por um momento que seus relacionamentos são como fios de ouro que tecem a tapeçaria da sua vida. Alguns desses fios brilham com luz própria, enquanto outros se tornaram pesados, escuros, quase tóxicos. Mas por alguma razão que você nem consegue explicar, você se apega a eles como se sua vida dependesse disso. Jung descobriu que esse comportamento não é coincidência nem fraqueza. É o resultado de um processo psicológico complexo que ocorre nas profundezas do seu inconsciente. O apego, disse Jung, é a sombra do amor. E nessa frase simples está uma verdade profunda que muitos de nós nos recusamos a ver. Quando nos apegamos a alguém que não está mais lá, ou a um relacionamento que não está mais funcionando, não é apenas o amor que nos mantém presos. É o medo. É a identidade que construímos em torno daquela pessoa. São as projeções de nossas próprias esperanças e sonhos que depositamos nela. Você já se perguntou por que dói tanto deixar ir? Jung nos explica que quando criamos um vínculo profundo com alguém, essa pessoa se torna um espelho de nossa própria alma. Neles vemos refletidas partes de nós mesmos que talvez nem conhecêssemos. E quando essa pessoa se vai, não perdemos apenas sua presença física, perdemos uma parte da nossa própria identidade, uma janela para o nosso eu interior que agora parece ter se fechado para sempre. O processo de desapego é, em essência, uma jornada em direção ao autoconhecimento. É um caminho que nos obriga a olhar de frente para aquelas partes de nós mesmos que temos evitado. Jung chamou isso de o encontro com a sombra, aquele aspecto da nossa psique que contém tudo o que reprimimos, negamos ou tentamos esquecer. Mas aqui está o paradoxo que Jung nos revela. Quanto mais tentamos evitar a dor de deixar ir, mais sofremos. É como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais apertamos, mais ele escapa. A verdadeira libertação começa quando aceitamos que a dor não é nossa inimiga, mas uma professora que tem muito a nos ensinar sobre nós mesmos. Neste momento, você pode estar sentindo uma resistência interna, um nó no estômago que lhe diz que você não quer enfrentar esse processo. É normal. Sua psique está protegendo aquelas partes vulneráveis que ela tem medo de expor. Mas Jung nos lembra que é justamente nessas áreas de maior resistência que estão nossas maiores oportunidades de crescimento. O primeiro passo nesta jornada de transformação é reconhecer que apego não é amor. O amor verdadeiro, segundo Jung, liberta, enquanto o apego acorrenta. Quando estamos apegados, nossas ações são motivadas pelo medo. Medo da solidão, medo da mudança, medo de não sermos suficientes sozinhos. E é esse medo que devemos enfrentar se quisermos experimentar a verdadeira libertação. Nos próximos minutos, exploraremos juntos o mapa que Jung nos deixou para navegar nessas águas profundas da alma. Descobriremos por que alguns relacionamentos deixam uma marca tão profunda em nós, qual o papel do nosso inconsciente no processo de desapego e como podemos transformar a dor em uma fonte de sabedoria e crescimento pessoal. Quando Jung falava dos relacionamentos humanos, ele os descrevia como espelhos da alma, janelas que nos permitem ver aspectos de nós mesmos que, de outra forma, permaneceriam ocultos nas sombras do nosso inconsciente. Mas o que acontece quando esse espelho quebra? Quando a pessoa em quem nos víamos refletidos não mais está em nossa vida. Para entender esse processo, precisamos nos aprofundar em um dos conceitos mais fascinantes de Jung, a projeção. Toda vez que nos relacionamos profundamente com alguém, projetamos partes do nosso próprio ser nessa pessoa. Não apenas nossas expectativas e desejos, mas também nossas feridas não curadas, nossos medos mais profundos e nossos anseios mais secretos. O que nos irrita nos outros, disse Jung,
pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Quando alguém nos abandona, ou quando temos que abandonar um relacionamento, não perdemos apenas essa pessoa. Também perdemos todas as projeções que havíamos colocado nele. É como se todas aquelas partes de nós mesmos que tínhamos externalizado, de repente voltassem de uma só vez, e o impacto pode ser avassalador. Imagine por um momento que cada relacionamento significativo em sua vida é como um espelho mágico que reflete diferentes aspectos do seu ser. Alguns espelhos mostram sua força, outros, sua vulnerabilidade. Alguns refletem seus sonhos mais profundos, enquanto outros revelam seus medos mais obscuros. Quando você perde um desses espelhos, você é forçado a confrontar todas essas facetas de si mesmo sem a proteção que a projeção fornece. Este é o momento em que muitos de nós nos sentimos perdidos, como se uma parte de nossa identidade tivesse desaparecido junto com a pessoa que deixamos ir. Jung explica que esse sentimento de perda de identidade é normal e necessário. É o primeiro passo no processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. Mas aqui está a revelação mais profunda de Jung sobre esse processo. Quando alguém sai da nossa vida, ele retorna não apenas nossas projeções negativas, mas também todas as qualidades positivas que colocamos nele. Talvez você admirasse sua força, sua criatividade, sua capacidade de amar. Jung nos diz que essas qualidades que você tanto admirava no outro são, em realidade, potenciais que existem dentro de você. A dor da separação, então, se torna um convite para resgatar aquelas partes de nós mesmos que havíamos doado aos outros. É uma oportunidade de reconhecer que o que buscamos no outro sempre esteve dentro de nós, esperando para ser reconhecido e desenvolvido. Esse processo de recuperação de projeções pode ser intenso e desorientador. É comum sentir uma mistura de emoções aparentemente contraditórias, dor e alívio, tristeza e esperança, medo e liberdade. Jung nos lembra que essa ambivalência é natural e necessária. É o sinal de que nossa psique está trabalhando para integrar todas essas partes fragmentadas do nosso ser. O segredo é nos permitir sentir todas essas emoções sem julgá-las. Cada sentimento, por mais desconfortável que seja, é um sinal de que estamos vivos, de que estamos em processo de cura e transformação. Como disse Jung, não há nascimento de consciência sem dor. A dor que você sente é a dor do nascimento de um novo você, mais completo e mais autêntico. E à medida que você passa por esse processo, lembre-se de que o vazio que você sente não é realmente um vácuo. É um espaço sagrado que está se abrindo dentro de você. Um espaço que eventualmente será preenchido com um conhecimento mais profundo de si mesmo. É o lugar onde você pode finalmente encontrar todas aquelas partes de si mesmo que você projetou nos outros. Um dos aspectos mais desafiadores de deixar ir, segundo Jung, é o encontro inevitável com nossa sombra. Este conceito, fundamental, na psicologia junguiana, representa tudo o que reprimimos, negamos ou tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. Quando um relacionamento significativo termina, nossa sombra emerge com uma força que pode ser avassaladora. Imagine a sombra como um quarto escuro dentro da sua psique, onde você armazenou todas as emoções inaceitáveis: raiva, ciúme, ressentimento, dependência. Empresa, o medo do abandono. Quando alguém sai da sua vida, é como se de repente alguém acendesse a luz daquele cômodo, forçando você a ver tudo o que você estava evitando. Jung nos ensina que esse encontro com a sombra, embora doloroso, é absolutamente necessário para a nossa evolução psicológica. É nesse momento que descobrimos que a dor da perda não está relacionada apenas à ausência do outro, mas a todas as partes de nós mesmos que temos negado. A pessoa que partiu agiu como um recipiente para essas partes sombrias da nossa psique. A sombra, disse Jung, é uma porta moral e espiritual estreita pela qual só podemos passar reduzindo nosso ego e sua suposta onipotência a dimensões modestas. Esse processo de redução do ego é particularmente intenso quando estamos deixando alguém ir. Ela nos força a confrontar nossa vulnerabilidade,
nossa impotência em certas situações da vida e nossa profunda necessidade de controle. Mas aqui está o paradoxo transformador que Jung nos revela. É justamente neste momento de maior vulnerabilidade que temos a oportunidade de acessar nossa maior força. Quando finalmente ousamos olhar nossa sombra de frente, descobrimos que ela também contém tesouros ocultos, recursos inexplorados, talentos não desenvolvidos e uma sabedoria profunda que só pode emergir do encontro com nossas partes mais sombrias. O processo de desapego nos confronta com questões fundamentais. Por que me apego tanto? Que parte de mim tem tanto medo da solidão? Que crenças limitantes sobre meu próprio valor estou mantendo? Essas perguntas nos levam diretamente ao território das sombras, onde as respostas nem sempre são confortáveis, mas são invariavelmente transformadoras. Jung nos ensina que a integração da sombra é um processo gradual que requer compaixão por nós mesmos. Não se trata de julgar nossas emoções negativas ou tentar eliminá-las, miná-los, mas reconhecê-los como partes legítimas da nossa experiência humana. Cada sentimento de raiva, cada momento de desespero, cada pensamento obsessivo sobre a pessoa que estamos deixando ir, é uma oportunidade de nos conhecermos mais profundamente. Nesse processo de integração da sombra, Jung sugere que prestemos atenção especial aos nossos sonhos e fantasias. Elas podem nos revelar aspectos da nossa psique que estamos prontos para integrar. Muitas vezes, durante o processo de desapego, nossos sonhos se tornam mais intensos e significativos, trazendo símbolos e mensagens do inconsciente que podem nos guiar em nosso processo de cura. A sombra também contém nossa capacidade de amor próprio e autonomia emocional. Paradoxalmente, é através do encontro com nossas partes mais sombrias que podemos acessar nossa luz mais brilhante. Quando aceitamos nossa vulnerabilidade, nossa dependência, nosso medo de abandono, começamos a desenvolver compaixão genuína por nós mesmos. Esse encontro com a sombra nos leva a uma compreensão mais profunda do porquê alguns relacionamentos nos afetam tão intensamente. Descobrimos que cada pessoa que nos marcou profundamente tocou em algum aspecto da nossa sombra, ativando tanto nossas feridas mais profundas quanto nosso potencial mais elevado. Ao entender isso, podemos começar a ver nossos relacionamentos passados não como fracassos ou perdas, mas como professores que nos ajudaram a nos conhecer mais profundamente. Jung comparou o processo de transformação psicológica à antiga prática da alquimia, onde o objetivo não era simplesmente transformar metais básicos em ouro, mas transformar a própria alma do alquimista. Nesse sentido, a dor de deixar alguém ir é como o fogo alquímico que transmuta nossa experiência em sabedoria. Essa transformação alquímica da dor começa quando paramos de resistir a ela. Jung enfatizou que o sofrimento não é uma punição ou um erro no plano divino, mas uma parte essencial do processo de individuação, o caminho para a totalidade psicológica. Quando perdemos alguém significativo, a dor que sentimos é a matéria-prima para nossa transformação. Imagine por um momento que sua dor é como um metal precioso bruto que precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor. Cada lágrima, cada momento de angústia, cada noite sem dormir pensando naquela pessoa, fazem parte do processo alquímico. Eles não são sinais de fraqueza ou fracasso, mas indicadores de que a transformação está em andamento. Jung identificou vários estágios nesse processo alquímico de dor. O primeiro é nigredo, ou escurecimento, onde tudo parece escuro e sem esperança. É aquele momento em que a dor parece consumir tudo, em que nos sentimos completamente perdidos e desorientados. Esta etapa é necessária porque representa a morte de velhos padrões e apegos. O segundo estágio é o albedo, ou clareamento, onde começamos a ver flashes de luz no meio da escuridão. É quando começamos a entender que a dor está nos purificando, nos libertando de apegos prejudiciais e crenças limitantes. Nesse estágio, começamos a vislumbrar um propósito maior em nosso sofrimento. O terceiro estágio, rubedo, ou vermelhidão, é quando a dor é transformada em sabedoria e força.
É o momento em que começamos a integrar as lições da nossa perda e reconhecer como ela nos tornou mais completos e conscientes. A dor não desaparece completamente, mas se torna uma fonte de compreensão e empatia. Jung nos ensina que esse processo alquímico não é linear. Podemos transitar entre esses estágios, às vezes vivenciando todos eles em um único dia. O importante é reconhecer que cada etapa tem seu propósito e sua sabedoria particular. A dor nos ensina algo fundamental sobre nós mesmos e sobre a natureza do amor e do apego. A alquimia da dor também envolve um processo de diferenciação. Começamos a distinguir entre a dor que surge do amor genuíno e aquela que surge do apego neurótico. O primeiro nos torna mais sábios e compassivos, enquanto o segundo nos mantém presos em padrões destrutivos. Essa distinção é crucial para a nossa cura. Durante esse processo alquímico, Jung sugere prestar atenção aos símbolos e sonhos que emergem do nosso inconsciente. Elas podem nos fornecer orientação e conforto em momentos de maior escuridão. Muitas vezes, quando estamos no meio da dor do desapego, nosso inconsciente nos envia imagens de transformação. Borboletas emergindo das crisálidas, a fênix renascendo das cinzas, o sol nascendo após uma longa noite. A alquimia da dor também envolve um processo de transmutação de energia psíquica. A energia que antes investíamos no relacionamento não desaparece, mas busca novos canais de expressão. Ela pode ser transformada em criatividade, em uma conexão mais profunda conosco mesmos, em novas maneiras de nos relacionarmos com os outros e com o mundo. Esse processo alquímico nos ensina que a dor não é algo que devemos superar ou eliminar, mas um professor que nos guia em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Como disse Jung, não há consciência sem dor. Cada momento de sofrimento é uma oportunidade para expandir nossa consciência e aprofundar nossa capacidade de amor e compreensão. Em meio ao caos emocional que surge quando deixamos alguém ir, Jung nos oferece uma ferramenta poderosa e muitas vezes esquecida: o silêncio. Não o silêncio superficial que buscamos para escapar da dor, mas o silêncio profundo e transformador que nos permite conectar com as camadas mais profundas da nossa psique. Esse silêncio, segundo Jung, é o espaço sagrado onde ocorre a verdadeira cura. Quando passamos pelo processo de deixar alguém para trás, nossas mentes tendem a se encher de ruído, conversas imaginárias com essa pessoa, reprovações, justificativas, planos de reconciliação, cenários hipotéticos. Esse diálogo interno incessante, embora natural, pode nos impedir de acessar a sabedoria mais profunda que existe dentro de nós. É aqui que o poder do silêncio se torna essencial. Jung descobriu que o silêncio atua como uma ponte entre nosso ego consciente e o inconsciente coletivo, esse vasto reservatório de sabedoria antiga que todos nós compartilhamos. Quando nos permitimos entrar em silêncio, começamos a ouvir as vozes mais sutis da nossa psique, aquelas que normalmente são abafadas pelo barulho dos nossos pensamentos obsessivos e emoções turbulentas. Na prática do silêncio contemplativo, Jung identificou vários níveis de consciência que são gradualmente revelados. O primeiro nível é o mais superficial, onde ainda lutamos com pensamentos intrusivos e emoções intensas relacionadas à pessoa que estamos deixando ir. É normal que neste nível sintamos resistência, inquietação e até ansiedade. Nosso ego luta para manter o controle por meio de um diálogo interno constante. Entretanto, se persistirmos no silêncio, começaremos a acessar um segundo nível mais profundo. Aqui, as águas turbulentas da nossa mente começam a se acalmar. Começamos a observar nossos pensamentos e emoções com mais distância, como se fôssemos testemunhas imparciais de nossa própria experiência. Nesse nível, podemos começar a distinguir entre a dor genuína da perda e o sofrimento adicional que criamos com nossa resistência. O terceiro nível de silêncio é onde ocorrem as revelações mais profundas. Jung descreveu-o como o espaço onde encontramos o eu, o centro organizador da nossa psique que transcende o ego. Nesse nível de silêncio,
podemos vivenciar momentos de extraordinária clareza sobre nossos relacionamentos e padrões de apego. É aqui que podemos receber a orientação mais profunda sobre como produzir ceder ao nosso processo de desapego. O silêncio também nos ajuda a desenvolver o que Jung chamou de função transcendente, a capacidade da nossa psique de unir opostos e criar algo novo. Em silêncio, podemos abraçar os paradoxos que surgem quando deixamos alguém ir. Amor e dor, apego e liberdade, passado e futuro. Em vez de tentar resolver esses paradoxos, o silêncio nos permite integrá-los em uma compreensão mais ampla. Para praticar esse silêncio de cura, Jung sugeriu a criação de rituais pessoais. Pode ser tão simples quanto reservar alguns minutos todos os dias para ficar sentado, observando nossa respiração e permitindo que nossos pensamentos e emoções fluam sem tentar controlá-los. Ele também recomendou a prática da imaginação ativa silenciosa, onde podemos dialogar com as imagens e símbolos que emergem do nosso inconsciente. O silêncio também nos ajuda a reconhecer e honrar o ritmo natural do processo de desapego. Em nossa cultura de ritmo acelerado, muitas vezes sentimos pressão para superar rapidamente nossas perdas. Mas Jung nos lembra que a psique tem seu próprio tempo e que o silêncio nos permite sintonizar esse ritmo interno. Algumas revelações e curas só podem ocorrer na paciente quietude do silêncio. Por meio do silêncio, também podemos começar a ouvir o que Jung chamou de voz interior, aquela sabedoria profunda que emerge quando silenciamos o barulho de nossas expectativas e condicionamentos sociais. Essa voz muitas vezes nos guia em direção a verdades desconfortáveis, mas necessárias, sobre nossos relacionamentos e padrões de apego. O silêncio nos dá espaço e clareza para ouvir e agir a partir dessa sabedoria interior. No processo de desapego, Jung identificou uma dinâmica fascinante que ocorre em nossa psique: a dança entre o ego e o self. Essa interação complexa e muitas vezes tensa é essencial para entender por que achamos tão difícil deixar ir e como podemos fazer isso de uma forma que promova nosso crescimento psicológico em vez de nos deixar presos em padrões destrutivos. O ego, segundo Jung, é o nosso centro de consciência, a parte de nós que se identifica como eu. É o organizador de nossas experiências conscientes e o guardião de nossa identidade. Quando estamos em um relacionamento significativo, nosso ego tende a se tornar profundamente entrelaçado com a presença do outro, criando o que Jung chamou de identificação. Essa identificação pode ser tão profunda que, quando o relacionamento termina, nosso ego passa por uma crise de identidade. Por outro lado, o self é o centro regulador de toda a psique, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. É a fonte da nossa totalidade e o arquétipo da completude psicológica. Enquanto o ego luta para manter o controle e a estabilidade, o eu busca constantemente nosso crescimento e evolução, mesmo que isso signifique passar por experiências dolorosas, como a perda de um relacionamento significativo. Essa dança entre ego e self se torna particularmente intensa quando estamos no processo de abrir mão de alguém. O ego, em sua tentativa de manter a estabilidade, pode resistir ferozmente à mudança. Ele se apega a memórias, fantasias de reconciliação e padrões familiares de comportamento. Você pode até criar narrativas elaboradas para justificar por que não podemos ou não devemos deixar ir. Essa resistência do ego não é maliciosa. É apenas a maneira deles tentarem nos proteger da dor e da incerteza. No entanto, o eu tem uma agenda diferente. Da perspectiva do eu, a perda de um relacionamento pode ser uma oportunidade crucial de crescimento e transformação. O self reconhece que certos relacionamentos, embora significativos, podem ter servido ao seu propósito em nosso desenvolvimento psicológico. Quando é hora de deixar ir, o eu começa a enviar sinais por meio de sonhos, intuições e síncopes. Onicidades que nos guiam em direção à necessidade de deixar ir. Jung observou que essa tensão entre ego e self pode se manifestar de várias maneiras durante o processo de desapego. Podemos experimentar uma profunda ambivalência, uma parte
de nós, o ego, resiste com todas as suas forças, enquanto outra parte, o eu, sabe que é hora de seguir em frente. Essa batalha interna pode ser exaustiva, mas é um aspecto necessário do processo de transformação. A chave para navegar nessa dança do ego e do eu é desenvolver o que Jung chamou de ego flexível. Este é um ego que aprendeu a confiar na sabedoria do eu e pode abrir mão do controle quando necessário. Desenvolver um ego flexível exige prática e paciência. Envolve aprender a reconhecer e honrar tanto as necessidades de estabilidade do ego quanto o impulso de crescimento do eu. Uma maneira prática de trabalhar com essa dinâmica é por meio do que Jung chamou de diálogo interno. Este é um processo no qual criamos conscientemente espaço para ouvir tanto a voz do ego quanto a do eu. Podemos escrever essas conversas, transmiti-las ou simplesmente contemplá-las em meditação. O importante é reconhecer e honrar ambas as vozes sem permitir que nenhuma delas domine completamente. O processo de desapego se torna mais fluido quando aprendemos a confiar na sabedoria do eu sem invalidar as preocupações legítimas do ego. É como aprender uma nova dança. No começo, os passos podem parecer estranhos e descoordenados, mas, com prática e paciência, começamos a nos mover com mais graça e naturalidade. O ego aprende a confiar que o eu não busca sua destruição, mas sua transformação e expansão. Jung enfatizou que essa dança entre ego e self é um processo contínuo que dura por toda a vida. Toda vez que precisamos deixar algo ou alguém significativo, a dança se renova. Mas a cada iteração, podemos nos tornar mais habilidosos nessa dança sagrada da transformação. O ego torne-se mais flexível, mais disposto a confiar na sabedoria do ser e mais capaz de deixar ir sem perder seu centro. Quando estamos no processo de desapego, não estamos sozinhos em nossa jornada interior. Jung descobriu que nesses momentos de profunda transformação, certos arquétipos são ativados em nossa psique, agindo como guias e catalisadores em nosso processo de cura. Esses arquétipos são padrões universais que residem no inconsciente coletivo e emergem quando mais precisamos de sua sabedoria particular. O primeiro arquétipo que geralmente se manifesta é o do ferido. Este arquétipo incorpora nossa capacidade de sentir dor profunda e, ao mesmo tempo, encontrar nessa dor a semente da nossa cura. Quando estamos no processo de desapego, o ferido nos permite honrar nosso sofrimento sem ficarmos presos nele. Ela nos lembra que nossas feridas, embora dolorosas, podem se tornar fontes de sabedoria e compaixão. Junto com o ferido, surge o arquétipo do curador interior. Isso representa nossa capacidade inata de autocura e transformação. O curador interior nos guia em direção a práticas e experiências que podem nos ajudar a processar nosso luto de forma construtiva. Pode se manifestar como uma voz interior, sugerindo que meditemos, escrevamos um diário, procuremos terapia ou simplesmente nos demos permissão para sentir plenamente nossas emoções. Outro arquétipo crucial nesse processo é o do guerreiro espiritual. Este não é o guerreiro que luta contra os outros, mas aquele que enfrenta seus próprios medos e resistências internas. O guerreiro espiritual nos dá força para permanecermos firmes em nosso processo de desapego, mesmo quando nosso ego resiste ou quando a dor parece insuportável. Ela nos lembra que a verdadeira coragem não está em não sentir medo, mas em seguir em frente apesar dele. O arquétipo do eremita também desempenha um papel fundamental. Representa a necessidade de se retirar temporariamente do mundo exterior, para processar nossa perda e nos reconectar com nossa sabedoria interior. O eremita nos ensina o valor do silêncio e da solidão como espaços de transformação. Ela nos lembra que às vezes precisamos nos afastar do barulho do mundo para ouvir a voz da nossa alma. Morte e renascimento são arquétipos gêmeos que dançam juntos durante o processo de desapego. O arquétipo da morte nos ajuda a aceitar os finais necessários, a deixar morrer o que não nos serve mais. Ela não representa apenas o fim do relacionamento, mas também a morte de velhas identidades e padrões que construímos em torno dele. O arquétipo renascentista, por sua vez,
nos conecta com a promessa de um novo começo, lembrando-nos que todo final contém a semente de um novo começo. A criança divina é outro arquétipo que surge durante esse processo. Representa nossa capacidade de manter a esperança e a inocência mesmo em meio à dor. A criança divina nos ajuda a permanecer abertos a novas possibilidades e a não nos tornarmos cínicos ou amargos em relação às nossas experiências dolorosas. Ela nos lembra que sempre podemos recomeçar, com o mesmo frescor e abertura de uma criança. O arquétipo do alquimista também está presente, representando nossa capacidade de transformar o chumbo do nosso sofrimento no ouro da sabedoria. O alquimista nos ensina que nada é desperdiçado no processo de transformação. Cada lágrima, cada momento de angústia pode ser transmutado em compreensão e crescimento. Jung enfatizou que esses arquétipos não são entidades separadas de nós, mas sim aspectos de nossa própria psique que são ativados quando precisamos deles. Durante o processo de desapego, eles podem se manifestar por meio de sonhos, intuições ou sincronicidades significativas. Aprender a reconhecer e trabalhar conscientemente com esses arquétipos pode fornecer estrutura e significado mais profundos ao nosso processo de cura. Cada um desses arquétipos tem sua própria sabedoria, qualidade para nos oferecer, e cada um surge no preciso momento em que mais precisamos dele. Às vezes, o guerreiro espiritual nos dá força para manter os limites necessários. Outras vezes, o eremita nos convida a uma reflexão profunda. A arte é aprender a reconhecer qual arquétipo está surgindo e permitir que ele nos guie em nosso processo de transformação. Na psicologia junguiana, o perdão não é simplesmente um ato moral ou uma decisão consciente. É um profundo processo de transformação psíquica que funciona como ponte entre o nosso passado ferido e a nossa liberdade futura. Quando estamos no processo de abandonar alguém, o perdão torna-se uma ferramenta essencial para a nossa cura, mas não da forma superficial que muitas vezes nos é apresentada na cultura popular. Jung entendia o perdão como um processo alquímico, que envolve múltiplas camadas da nossa psique. No nível mais superficial, existe o perdão consciente, onde tentamos racionalmente compreender e absolver o outro de sua responsabilidade. No entanto, este nível de perdão por si só raramente é suficiente para produzir uma verdadeira libertação emocional. O verdadeiro perdão, segundo Jung, deve atingir as camadas mais profundas do nosso inconsciente. O primeiro passo neste processo mais profundo de perdão é reconhecer e aceitar a nossa própria sombra na situação. Isto significa examinar honestamente o nosso papel na dinâmica que levou à necessidade de desapego. Não para nos culparmos, mas para entendermos que em todo relacionamento, ambas as partes contribuem de alguma forma para a dinâmica criada. Este reconhecimento pode ser doloroso, mas é essencial para o verdadeiro perdão. Jung também enfatizou a importância de nos perdoarmos. Muitas vezes, a pessoa que mais precisamos perdoar somos nós mesmos, por confiarmos demais, por não vermos os sinais, por permitirmos determinados comportamentos ou simplesmente por sermos humanos e vulneráveis. Este autopor. O presente é crucial porque sem ele podemos ficar presos em ciclos de autocrítica e autossabotagem. O processo de perdão também envolve o que Jung chamou de aceitação da imperfeição. Isso significa reconhecer que somos todos seres feridos fazendo o melhor que podemos com as ferramentas que temos em cada momento. Essa compreensão não justifica comportamentos prejudiciais, mas nos ajuda a ver humanidade compartilhada mesmo naqueles que nos machucaram. Um aspecto crucial do perdão junguiano é a diferenciação entre perdoar e esquecer. Jung deixou claro que o verdadeiro perdão não significa apagar o passado ou fingir que o mal nunca aconteceu. Em vez disso, envolve integrar a experiência à nossa história pessoal de uma forma que nos permita aprender e crescer com ela. As cicatrizes podem permanecer, mas elas não nos definem ou limitam mais. O perdão também tem uma importante dimensão arquetípica. Ela se conecta com o arquétipo do curador ferido,
lembrando-nos de que nossas próprias feridas podem se tornar fontes de compreensão e compaixão para os outros. Quando perdoamos, não apenas libertamos a outra pessoa, mas também liberamos a energia psíquica que estávamos investindo na manutenção do ressentimento e da dor. Jung observou que o processo de perdão geralmente segue um padrão semelhante ao do luto. Há estágios de negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, a aceitação. Cada etapa tem seu propósito e deve ser honrada. A raiva, por exemplo, pode ser uma fase necessária que nos ajuda a estabelecer limites saudáveis e reconhecer nosso valor. O segredo é não ficar preso em nenhum estágio. O verdadeiro perdão também tem uma qualidade paradoxal que Jung reconheceu. Muitas vezes, ele não acontece quando o forçamos, mas quando paramos de resistir à dor. É como se o perdão fosse mais um processo de rendição do que de ação. Quando paramos de lutar contra o que é, quando aceitamos completamente a realidade da nossa experiência, o perdão pode surgir naturalmente. Por fim, Jung nos lembra que o perdão é um processo contínuo, não um evento único. Podemos precisar perdoar a mesma situação ou pessoa várias vezes, cada vez com um nível mais profundo de compreensão. Cada camada de perdão nos aproxima de nossa própria liberdade e autenticidade. O perdão, portanto, se torna um caminho de transformação que nos leva não apenas à libertação do passado, mas também a um encontro mais profundo com nossa própria alma. O processo de individuação, um conceito central na psicologia junguiana, encontra uma de suas expressões mais poderosas no ato de deixar ir alguém significativo. Jung descreveu a individuação como o caminho pelo qual uma pessoa se torna um indivíduo psicológico, um ser separado e indivisível, um todo completo. Paradoxalmente, é muitas vezes por meio da experiência de perda e separação que damos passos cruciais nessa jornada em direção à nossa totalidade. Quando somos forçados a deixar ir alguém que foi parte integrante da nossa vida, vivenciamos o que Jung chamou de crise de individuação. Essa crise, embora dolorosa, atua como um catalisador que acelera nosso processo de desenvolvimento psicológico. É como se a perda criasse uma rachadura em nossa personalidade habitual, permitindo que aspectos mais profundos do nosso ser emergissem na consciência. A perda nos força a confrontar questões fundamentais sobre nossa identidade. Quem sou eu sem essa pessoa? Que partes de mim tenho projetado nela? Que aspectos da minha personalidade tenho negligenciado ou reprimido por causa desse relacionamento? Essas questões não são meras reflexões filosóficas. Eles são portais para uma compreensão mais profunda do nosso verdadeiro eu. Jung observou que durante esse processo experimentamos o que ele chamou de noite escura da alma, um período de profunda desorientação e confusão. É como se todas as nossas certezas anteriores dissolver, deixando-nos em um estado de vulnerabilidade existencial. No entanto, é justamente essa vulnerabilidade que nos permite acessar recursos internos que não sabíamos que tínhamos. O processo de individuação por meio da perda envolve vários aspectos importantes. A primeira é a diferenciação. Aprendemos a distinguir entre nossas próprias necessidades, desejos e valores e aqueles que adotamos de outros ou do relacionamento. Essa diferenciação pode ser dolorosa, mas é essencial para o nosso desenvolvimento psicológico. Outro aspecto crucial é a integração das polaridades. Quando estamos em um relacionamento significativo, tendemos a desenvolver certos aspectos da nossa personalidade enquanto reprimimos outros. Ao abandonar o relacionamento, temos a oportunidade de integrar essas polaridades: força e vulnerabilidade, independência e necessidade de conexão, amor e dor. A individuação também envolve o que Jung chamou de a realização da sombra. Durante o processo de desapego, aspectos da nossa personalidade anteriormente negados emergem à consciência. Podemos descobrir que somos mais fortes do que pensávamos, ou mais vulneráveis, mais capazes de sentir raiva ou amor. Cada uma dessas descobertas nos aproxima da nossa totalidade. Um elemento fundamental nesse processo
é o desenvolvimento de um relacionamento mais profundo com o nosso eu, o centro organizador da psique. Quando perdemos uma conexão externa significativa, somos levados a fortalecer nossa conexão interna. Este é um aspecto crucial da individuação. Aprender a encontrar nosso centro em nós mesmos e não em relacionamentos externos. Jung enfatizou que individuação não significa isolamento ou desconexão dos outros. Pelo contrário, quando nos individualizamos de forma saudável, somos capazes de formar relacionamentos mais autênticos e significativos. Ao nos conhecermos melhor, podemos nos relacionar com os outros a partir de uma posição de maior integridade. Anúncio e autenticidade. O processo de individuação por meio da perda também envolve o que Jung chamou de a realização do destino pessoal. Muitas vezes, um relacionamento significativo pode atuar como um substituto para nosso próprio caminho de desenvolvimento. Quando esse relacionamento termina, somos forçados a enfrentar e realizar nosso próprio destino individual. Este processo não é linear, nem tem um ponto final definitivo. Como Jung disse, a individuação é uma tarefa que dura a vida toda. Cada perda significativa nos oferece uma nova oportunidade de nos aprofundar nesse processo, descobrir novas camadas do nosso ser e integrar aspectos até então desconhecidos da nossa personalidade. A individuação por meio da perda também envolve o desenvolvimento do que Jung chamou de função transcendente, nossa capacidade de unir opostos e criar algo novo. No processo de desapego, aprendemos a nos apegar aos paradoxos da existência. Podemos amar alguém e deixá-lo ir, podemos sentir dor e gratidão simultaneamente, podemos estar sozinhos e conectados ao mesmo tempo. No final do processo de desapego, quando atravessamos as profundezas da nossa dor e enfrentamos as sombras da nossa psique, alcançamos o que Jung descreveu como o renascimento da alma. Este não é um final feliz simplista, mas uma transformação profunda que surge da integração total de nossa experiência de perda e separação. O renascimento da alma, segundo Jung, não significa que a dor desaparece completamente ou que esquecemos a pessoa que deixamos ir. Em vez disso, representa uma nova maneira de estar no mundo, onde a experiência da perda se tornou uma fonte de sabedoria e força interior. É como se a dor tivesse se transformado em uma joia preciosa dentro de nós, iluminando nosso caminho adiante. Esse renascimento se manifesta de várias maneiras. Primeiro, experimentamos uma nova maneira de nos relacionarmos conosco mesmos. Ismos. Há uma compaixão mais profunda por nossas próprias vulnerabilidades e uma maior aceitação de nossa humanidade. Não precisamos mais ser perfeitos ou ter todas as respostas. Podemos nos sentir confortáveis com nossa imperfeição e nossa incerteza. Também descobrimos uma nova capacidade de amor e intimidade. Paradoxalmente, é através da experiência de deixar ir que aprendemos a amar de uma forma mais livre e autêntica. Não amamos mais por falta ou necessidade, mas pela plenitude do nosso ser. Podemos amar sem nos apegar, apreciar sem possuir, conectar sem perder nossa individualidade. Jung observou que esse renascimento é frequentemente acompanhado por uma renovação de nossa criatividade e vitalidade. É como se a energia que antes era investida na manutenção do apego agora estivesse disponível para novas formas de expressão e crescimento. Muitas pessoas descobrem talentos artísticos ou criativos que não sabiam que tinham ou encontram novas maneiras de expressar seu eu mais autêntico. Um aspecto crucial desse renascimento é o que Jung chamou de a realização do significado. A experiência de perda e transformação assume um significado mais profundo na narrativa de nossas vidas. Não é algo que acontece apenas conosco, mas parte integrante de nossa jornada de desenvolvimento espiritual e psicológico. Podemos ver como cada etapa do processo, mesmo a mais dolorosa, contribuiu para a nossa evolução. O renascimento também traz consigo uma nova relação com o tempo e a temporalidade. Não estamos mais tão presos ao passado, nem tão ansiosos quanto ao futuro. Há uma maior capacidade de estar presente no momento presente, de apreciar a vida como ela é,
com todas as suas alegrias e tristezas. Essa é a liberdade que Jung descreveu como o resultado final do processo de individuação. Também experimentamos uma nova maneira de nos relacionar com o mundo e com os outros. Há uma maior abertura à vida, uma vontade de vivenciá-la, para incentivar novas conexões e possibilidades. O medo da dor não nos paralisa mais, porque aprendemos que podemos sobreviver e crescer através dela. Essa é a verdadeira liberdade emocional que surge do processo de desapego. O renascimento da alma também envolve uma nova compreensão do nosso propósito e lugar no mundo. Jung observou que muitas pessoas descobrem ou redescobrem sua vocação depois de passar por uma perda significativa. É como se o processo de desapego criasse espaço para que nossa verdadeira vocação na vida emergisse. Por fim, esse renascimento nos traz um novo relacionamento com o sagrado e o transcendente, não necessariamente num sentido religioso tradicional, mas como uma conexão mais profunda com o mistério da vida e da existência. Há uma aceitação de que nem tudo pode ser controlado ou compreendido, e encontramos paz nessa incerteza. Como Jung nos lembrou, esse renascimento não é um estado final estático, mas um processo contínuo de desenvolvimento e transformação. Cada vez que deixamos ir, cada vez que ousamos amar e perder, cada vez que enfrentamos nossos medos e dores mais profundos, participamos desse ciclo eterno de morte e renascimento da alma.